Oi, pessoal, boa tarde para vocês. Boa tarde. Boa tarde. Bom, vamos começar aqui. Antes de começar, pessoal, eu queria resolver com vocês a questão do grupo do trabalho final, né, da planilha de análise de artigos, porque a disciplina tinha só um grupo, né, de 8 pessoas, e aí estão entrando mais duas, o grupo ficaria com 10. Então, o que eu questionei é se dentro desse grupo de 10 tem ali grupos de pelo menos 3 pessoas que gostariam de fazer trabalho em outro tema, né? Porque, é claro, do ponto de vista do trabalho em si, já falei para vocês, pode ser um grupo grande, não tem problema, né? Porque cada aluno vai fazer 5 artigos, né? Se o aluno não fizer os 5 artigos dele, o nome dele não vai estar na planilha, ele não vai receber nota, né? Então, do ponto de vista da operação do trabalho, não tem problema nenhum ser um grupo grande, né? A única coisa que eu recomendo mudar é porque aí a gente teria um pouco mais de amplitude, como eu falei para vocês na disciplina, né? Como já ficou um grupo de 10 pessoas, que já não é pouca gente, né? Seria mais interessante a gente, ao invés de ter um único trabalho em uma única área, ter pelo menos 2 ou quem sabe 3 trabalhos. Então, se a gente conseguir desses 10 tirar 3 grupos, né? Então, ter 3 trabalhos cada um em uma área, tá? Ficaria, eu acho que muito mais rico para vocês, do ponto de vista do aprendizado, de como eu falei, conhecer a administração, tá? Então, tem alguém aqui do grupo, alguém que pode tomar essa decisão, ou alguém que está aqui presente que pode decidir ou encaminhar isso lá junto com o grupo? Ou não vale a pena, não tem ninguém que quer outra área, não tem outro grupo para ser criado dentro desses 10? Pessoal, acho que tem outros grupos sim, porque até porque a gente decidiu a área que, né, a área que a gente escolheu foi por votação e tinham várias outras áreas que foram votadas. Só que no final das contas o pessoal decidiu fazer um grupo só, então acho que se falar lá no grupo que a gente vai precisar formar outro grupo, né, ou grupos menores, eu acho que seria tranquilo. Só sugerir lá mesmo. Eu falo lá no grupo. Então façam isso, pessoal, porque não muda nada. Não muda, percebe? Não muda absolutamente nada. Ao invés de você analisar 5 artigos, não lembro qual que é a área que o grupo escolheu, acho que foi marketing, né? Isso, marketing. Acho que, né, foi marketing. Então, ao invés de analisar 5 artigos de marketing, você vai analisar 5 artigos de finanças, sei lá, outra área que vocês escolherem, entendeu? Então, não muda absolutamente nada para vocês, absolutamente nada. Só o que vai mudar é o que eu falei, vai só enriquecer a disciplina, entende? Então, vai só a única mudança para melhor, tá? O trabalho é exatamente o mesmo, é a mesma quantidade de artigos, é a mesma planilha, é o mesmo trabalho. Tá? Então, faça isso lá, então, Calil. E, né, então, fico aí. Então, delego a você a liderança de fazer isso, e aí informem para mim lá no e-mail. Tá? Por quê? Porque eu ainda não distribuí os artigos para vocês, justamente por causa disso. Entendeu? Então, hoje já era a semana que eu tinha programado para enviar todos os artigos para o grupo. Tá? Então, eu só não fiz isso ainda porque o grupo estava indefinido ainda essa questão. Tá? Então, decide isso lá, tá? E informa pela lista ali, pelo fórum, tá? E também pelo WhatsApp. Beleza. Bom, vamos então aqui começar, né, a aula de hoje, e recuperando aqui o nosso cronograma, né? A gente vai, então hoje aqui no dia 17 de março, nós vamos avançar sobre mais 2 colunas da planilha de análise de artigos, né? Que são essas colunas aqui de abordagem e delineamento, né? Então, a gente na aula passada viu natureza, né, e resumo, e na aula de hoje a gente vai ver delineamento e abordagem, tá? Sempre do mesmo modo, vou mostrar para vocês a definição do que é, e a gente vai praticar um pouco aqui, né, encontrar essas variáveis no artigo, tá? Para que vocês consigam, como eu falei, prosseguir aí com a análise bibliométrica, né? Deixa eu ver o chat aqui. Alguém manda o link do grupo no WhatsApp, por favor. Por favor, mandem aí, né,
para a Nicole que pediu. Bom, pessoal, vamos então falar de delineamento e abordagem, né? Então, hoje vocês vão aprender mais 2 aspectos, né, importantes sobre a característica metodológica de uma pesquisa, né? Sobre como classificar metodologicamente uma pesquisa, como compreender o que é o método de uma pesquisa e, óbvio, fazer isso tudo para conseguir executar a bibliometria, né? Que são delineamento e abordagem, tá? Vocês vão aqui começar a ver nomes que certamente vocês já viram em outros lugares, tá? Vão ver nomes, por exemplo, quali, quant, descritivo, correlacional. Então, é sobre isso que a gente vai falar, tá? Quanto ao delineamento, pessoal, as opções que a gente tem lá para classificar o delineamento de uma pesquisa são basicamente essas 3, tá? Não são as únicas, né? Eu já vou explicar para vocês algumas diferenças. Não são as únicas possíveis. Tem autores que usam outros nomes, tá? Mas essas aqui são perfeitamente defensáveis e válidas também, tá? Uma pesquisa pode ser basicamente de 3 tipos, tá? Quando a gente fala de delineamento. Não pode ter um tipo misto, tá? O delineamento é sempre uma única opção. Por que isso, pessoal? Porque a primeira coisa que vocês vão entender é que esses delineamentos aqui, eles são taxonômicos. O que é uma taxonomia? É uma organização de níveis de um objeto, por exemplo, o delineamento, que você só consegue passar para o nível superior ou para o nível mais complexo, tendo antes cumprindo o nível inferior. Entendeu? Então, você só, né, basta vocês verem o que é a taxonomia dos animais na ecologia, né? Então, todos os animais que são da taxonomia superior, da cadeia e tudo mais, eles guardam uma relação total com os que vêm na cadeia anterior. Pode ser uma conexão genética, ou de composição de tecido, ou de comportamento, ou de modo de alimentação, tanto faz. Mas isso é uma taxonomia, né? É uma organização de níveis que você só passa para o nível que está acima, tendo as características do nível que está embaixo. Então, isso que a gente chama de cumulatividade. Delineamento é a mesma coisa, pessoal. A gente só chega no mais complexo e a gente só faz o mais complexo se a gente fizer antes os mais simples. Então, por isso que eles não podem ser mistos, entendeu? Um exclui o outro. Exclui entre aspas, né? Porque ele, como eu falei, só consegue chegar no mais complexo passando pelo mais simples. Então, no mais complexo, o mais simples está contido também, tá? Então, delineamento é assim também. O mais simples é o tipo descritivo e o mais complexo é o tipo experimental, tá? Que vocês devem ter visto aí no texto chamado de explicativo causal, tá? Ou algo do tipo, que eu já vou explicar por quê. Mas o mais simples é o descritivo e a gente vai entender o que é cada um deles, tá? O que é o delineamento descritivo, pessoal? É aquele tipo de estudo que só faz uma única coisa com o objeto dele. Descreve, como o próprio nome diz, né? Aí você pergunta, tá, mas o que é descrever? Descrever é basicamente caracterizar. Então, você pega, por exemplo, um estudo, né, que visa lá, diagnóstico de clima organizacional na UNB, né? O que é o diagnóstico? É uma descrição. Por quê? O que é, na prática, o diagnóstico? Você vai lá, aplica um questionário nas pessoas, né? E você vai falar, olha, X% pensa isso, X% pensa aquilo, né? A média de percepção sobre a relação que as pessoas têm com a chefia é uma média 7,5. Né? Então, o que é isso? É uma descrição, entendem? Esses dados, eles não visam explicar por que esse resultado é assim. Por quê? Porque ele só descreve. Então, a descrição é uma caracterização que você faz, seja por meio da aplicação de um questionário, por meio de uma entrevista, né? Onde você vai aplicar aquele questionário e a única coisa que você vai fazer é descrever o que você encontrou. Você não vai se preocupar em, por exemplo, relacionar esse seu resultado com outro resultado para falar assim, ah, olha, além da média ser 7, eu vi que aqui essa média 7 está relacionada mais ao sexo masculino. Então, eu começo a explicar a média, que antes é só descritiva, a partir de uma outra variável. Isso é o que é correlação, né? Descrição, não. Descrição é, ó, está aqui o que eu encontrei.
né? O que é correlação? É como eu acabei de falar, é aquela que, além de descrever, porque lembre-se, é taxonômico, então, para você conseguir correlacionar, primeiro você precisa descrever. Então, tá, mesma pesquisa de clima, eu vou lá, aplico o mesmo questionário de clima, né? E tenho a mesma conclusão. Olha, a média de percepção dos professores sobre a relação, né? Como que eles avaliam a relação com os alunos é 8, né? Então, essa é a descrição. O que é a correlação? É eu pegar uma outra variável, rodar um teste estatístico nela, e o teste estatístico vai falar para mim, olha, esse 8 que você encontrou não é aleatório. Ele tem a ver, por exemplo, com o sexo do professor. Então, geralmente, aqueles professores que são do sexo X ou Y, né, eles percebem essa relação dele com o ambiente de modo mais positivo ou negativo. Então, eu estou indo além da descrição, percebem? Eu fui lá, tirei a média e, além de tirar a média, encontrar aquela média, eu também tenho outras variáveis que eu começo a explicar e falar, olha, esse 7 é por causa disso, apresentou uma correlação por causa daquilo e assim por diante, né? E o que é o experimental? É aquele estudo mais complexo, por isso que ele é chamado de explicativo causal, né? Por quê? Porque, pessoal, tanto com correlação quanto com descrição, a gente não, em tese, tá? Em tese, isso é uma regra com exceções, mas em tese a gente não fala em causa. Você, em geral, não consegue explicar a causa de um fenômeno só descrevendo e correlacionando, né? Por mais que os seus dados mostrem que a percepção de homem é diferente da percepção de mulher, por meio de um estudo correlacional, você ainda não pode afirmar que uma coisa causa a outra. Porque quando a gente entra em causa e efeito, aí é um outro conceito, né? Relação não implica em causa, né? Sempre eu digo isso, né? E eu cito um estudo bem famoso que teve na África, né? E estudando os países da África, os índices de desenvolvimento da África, que são baixíssimos, né? E eles descobriram que uma correlação, né, entre aqueles países que são mais pobres e a população de gato daqueles países, né? Então, os países que são mais pobres são os países que têm mais população de gato, né? Então, vejam, é uma correlação que é válida, porque ela é verdadeira. Então, a gente sabe que os mais pobres são os que têm mais gato, ok, os dados apontam isso, portanto, é uma realidade, mas não é a população de gato que causa a pobreza no país, né? Então, como que a gente explica a causa? Só por meio de um experimento. O que é o experimento? É quando você descreve o seu fenômeno, você correlaciona esse fenômeno, só que o modo como você faz essa correlação leva a gente a crer que é sim uma causa, né? Então, peguem, por exemplo, todos os testes de vacina que foram feitos agora aí no Brasil, no mundo, né? Por que eles podem afirmar que a vacina não causa a doença, né? Então, você foi lá, recebeu um vírus atenuado, né? E essa vacina não vai causar a doença. Como que a gente pode ter 100% de certeza disso? Porque esses resultados foram colhidos através de um experimento. O que é, por exemplo, o experimento? Tem gente que vai receber a picada ali no braço e vai receber a vacina. E tem gente que vai receber uma picada ali no braço e vai receber água. É um placebo, né? Então, aí a gente vai poder comparar os dois grupos, um que recebeu vacina, outro que não recebeu vacina. Então, se a gente tiver algum efeito em algum desses grupos, né, a gente vai poder comparar e falar, olha, foi porque recebeu a vacina ou foi porque não recebeu? Então, o experimento também correlaciona, só que o que dá a diferença entre o experimento e a correlação é o método experimental que você colocou ali. Você separa grupo experimental, grupo controle, para uma parte você dá placebo, para outra parte você dá o remédio, você usa, em geral, grandes amostras, né, 2.000, 3.000 pessoas, de modo que você consegue controlar todas as variáveis que poderiam te levar a uma correlação falsa, né? Então, por isso o experimento ele é chamado de explicativo causal. Na pesquisa correlacional, você não faz isso, você não precisa tomar esse cuidado na pesquisa correlacional, né? Ah, tá, eu vou investigar o clima aqui na UNB, mas eu vou aplicar o questionário em todo mundo. Não vou separar em pessoas grupo controle, grupo experimental, entendem?
Então, por isso é taxonômico, porque o experimento descreve e correlaciona também, só que ele faz isso por meio de um método experimental que permite a gente falar em causa. Tá? Então, pessoal, isso é só a explicação das variáveis. Tá? Vamos ao que interessa, que é como vocês vão entender cada uma dessas três coisas para achar no artigo. Tá? Bom, se vocês ainda não pescaram, né, porque foi uma coisa que eu não disse claramente, mas há um critério muito claro para você. O experimental é sempre o mais fácil. Tá? Por quê? Porque sempre vai ser dito, 100%. Tá? Não existe um artigo publicado que é experimental que não traga no conteúdo dele dizendo eu sou experimental. Tá? Por quê? Porque todo experimento precisa ser descrito no artigo. Então, o experimental é o mais fácil de vocês acertarem, porque sempre vai ser dito. Tá? Então, sendo experimental, ou vai aparecer no título, ou vai aparecer no resumo, ou vai aparecer em alguma parte lá dentro do texto dizendo isso é um experimento. O que vocês vão ter mais dificuldade é na descritiva e na correlacional. Né? Por isso que é importante vocês se atentarem a alguns macetes, tá? Que vão ajudar muito vocês. Qual que é a diferença básica aqui, pessoal, entre a pesquisa descritiva e a pesquisa correlacional? Há várias, mas há uma que é determinante, tá? Que é o seguinte fato. A correlacional sempre vai ser um estudo que vai usar estatística inferencial. Sempre, em 100% dos casos. Por quê? O que é a estatística inferencial? É o tipo de estatística que permite realizar correlações. Entende? Então, você nunca vai conseguir correlacionar duas variáveis sem rodar um teste estatístico nelas. Entende? Ah, mas eu não posso pegar duas variáveis descritivas e ir falando as diferenças que eu percebo entre elas, eu não estaria correlacionando? Não. No paradigma científico que a gente vive, isso não é correlação. Correlação é sempre um teste estatístico, que vai mostrar ali para você, olha, tá vendo essa média 7,8? Ela tem uma não é exatamente isso, tá, pessoal? Vou só traduzir o pensamento de modo bem pedagógico para vocês. Tá vendo essa média 7,8? Ela tem uma correlação com essa outra variável, por exemplo, o sexo, de tanto. Isso é teste correlacional. Tá? Então, isso gera para nós um macete muito fácil. Por quê? Porque sempre que você vê que a pesquisa usar estatística inferencial, portanto, ela for quantitativa, e a gente vai ver o que é quantitativa ali na frente, e o que é estatística inferencial? É aquela pesquisa que vai mostrar ali, eu sempre brinco com os alunos, né? Você vai lá para saber o que é uma estatística inferencial, vai lá nos resultados e veja se tem alguma tabela que você vai ter um pouco de dificuldade de entender. Uma tabela estatística. Possivelmente esse estudo correlacional, porque é geralmente aquelas tabelas que as pessoas têm dificuldade mais de entender, né? Que vem lá alfa, beta, vem aqueles indicadores com asterisco, né? Então, isso é o elemento que vai mostrar para vocês que aquele artigo usou uma estatística inferencial. Tá? E se você usou uma estatística inferencial, que você está correlacionando 1, 2, 3, 10 variáveis, isso é um estudo correlacional. O que é o estudo descritivo? Então, vejam, aqui é outro macete, pessoal. O estudo descritivo, ele vai ser de dois tipos já. O correlacional é sempre quantitativo e inferencial, né? O descritivo, ele já vai ser de dois tipos. Ele pode ser quantitativo, mas descritivo. O que é quantitativo descritivo? Continua trabalhando com números, né? Que é lá igual a escala de concordância, você lê o item, 0 discorda, 10 concorda. Então, ele é quantitativo, só que se usa estatísticas descritivas e não estatísticas inferenciais, como no correlacional. E o que é estatística descritiva? É o primeiro exemplo que eu dei para vocês, média, desvio padrão, frequência. Né? Então, quando você tem lá um estudo que fala, olha, X% da população é isso. O que é isso? É uma estatística descritiva. É uma estatística que só está permitindo você descrever. X% desse estudo pensa aquilo. O que é isso? É uma estatística quantitativa, porém descritiva. Então, estudos quantitativos descritivos têm delineamento descritivo e também sempre, esse é outro macete importante,
Pessoal, sempre que o estudo for qualitativo, sempre, ele necessariamente vai ter que ser descritivo. Por quê? Porque você só consegue correlacionar por meio de uma estatística inferencial. E se você tem um estudo que é quali, ou seja, que usa texto, imagem e som, você não consegue rodar as estatísticas correlacionais que você precisa, com raras exceções, tá? Há alguns softwares de análise de dados de texto, mas esses softwares geram estatísticas também, tá? Então, qual que é o macete aqui para vocês, pessoal? Sempre que a pesquisa for quali, sempre, pode marcar descritivo sem medo. Porque se ela é qualitativa, necessariamente ela só consegue ser descritiva, porque ela não possui dados que vão permitir uma estatística inferencial correlacional. Então, se é quali, sempre descritiva. Se ela for quantitativa, aí você vai precisar avaliar se ela é quantitativa descritiva, que aí ela seria descritiva também, ou se ela é quantitativa inferencial, né? Que é aquela quantitativa que vai fazer relação entre as variáveis. Tá? E a gente vai ver ali para frente o que é quali, o que é quanti, e vamos ver aqui alguns exemplos dos artigos. Pessoal, alguma dúvida que vocês queiram perguntar depois da explicação? Posso seguir aqui? Alguma questão? Até para tomar uma água aqui. Bom, vou seguir então. Vamos olhar aqui alguns exemplos, né? De delineamentos, né? Deem uma olhada nesse artigo aqui. E digam se ele é descritivo, correlacional ou experimental. O que vocês acham que esse artigo aqui está fazendo? Ele está só descrevendo o objeto, ou ele está correlacionando esse objeto com alguma coisa, ou ele está fazendo um experimento? O Calil fala ali, relacionando. Por que você acha que ele está relacionando, Calil? Onde que você viu que há uma relação entre duas variáveis aí? Professor, então, é que eu vi que ele relaciona essa questão é meio que uma relação na questão interna lá, tipo, eles falam sobre é, como a indústria dos jogos faz as decisões estratégicas e colaboram, e peraí, eu acho que eu li alguma coisa aqui que... Ah, eu tinha visto um trecho, só que eu... Peraí, professor. Uhum. Não, tudo bem, eu posso até te ajudar aqui. Olha, vejam, a primeira coisa que é importante aqui, olha o que ele fala, os resultados identificar características dessa indústria. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui no resumo é uma indicação de que ele está descrevendo. O quê? As características. Ele não está falando, essas características aqui, elas são causadas por alguma outra coisa. Ele está só descrevendo, né, nessa passagem aqui. Segunda coisa importante aqui, pessoal, é o que eu acabei de falar, mas isso a gente ainda não falou, então, né, não teria, acho, como vocês perceberem. Vejam aqui o que ele fez, ó, como coleta de dados. Questionário e entrevista em profundidade. Entrevista em profundidade é uma técnica qualitativa de pesquisa, né? Então, só com entrevistas você não consegue fazer correlação. Então, é isso que vocês têm que ter em mente, é o que o autor está declarando.
O fato dele falar, não, ele falou que como as decisões acontecem. Tá, tudo bem, ele está falando como as decisões acontecem, ele não está falando o que causa aquela decisão. Né? Então, esse resumo aqui sinaliza para nós que ela é uma pesquisa descritiva. Né? Se a gente tiver dúvida, o que a gente sempre faz? Vai lá no método. Né? E aí a gente vai olhar o que ele fala em termos de método, que já é resultado. Ó, o método utilizado compreende um estudo de caso na indústria de jogos, formada por tal, junto à coleta de dados. Foi feito um questionário eletrônico, né? E entrevista em profundidade. Os dados foram analisados a partir da transcrição de entrevista e análise de conteúdo. Então, são técnicas qualitativas. E aí, olha o que ele mostra aqui para a gente, pessoal. 68%, 56%, tabela com percentual e frequência. Então, isso aqui são dados descritivos, entende? Se fosse um teste correlacional, né, igual o Khalil falou, o que ele apresentaria aqui? Falaria, olha, a relação dessa variável com essa aqui é tal, aí não seria uma tabela assim. Então, por isso que é muito importante, pessoal, vocês tentarem compreender os macetes e não tentar entender primeiro, né, a definição filosófica do que é descritivo, correlacional, é entender ler os macetes. Se ele fez uma pesquisa com entrevista, é porque ela é qualitativa. Se ela é qualitativa, ela é descritiva. Se ele aplicou um questionário, ok, esse questionário é quantitativo, mas eu vou lá olhar o que ele mostrou nos resultados. Aqui, ó, percentual, tal. Então, ele quantificou para descrever. Tá vendo? Ó, 18%, X%, né? Uma tabela de conteúdo e chega o final do artigo. Tá? Então, é descritivo. E é como eu venho falando para vocês. É muito importante, pessoal, assim que vocês definirem os grupos e receberem os artigos, praticarem. Porque esses macetes vocês só vão adquirir realmente lendo. E essa pesquisa aqui, né, ela é descritiva, correlacional ou experimental? Né? Ou seja, é um estudo que só descreve ou ele está falando, não, uma coisa influencia a outra, causa a outra e assim por diante. Alguém se arrisca, pessoal? Bom, o resumo, né, a gente tem aqui vários elementos de uma pesquisa correlacional. Né? Então, o que eles falam aqui? Verificou-se que a decisão seria influenciada por... Então, estão vendo? Já é um discurso de influência, de relação. Né? Foram analisadas por 11 variáveis, indicaram que as variáveis relacionadas às dimensões... Então, o que ele está falando aqui? A dimensão saída e transparência aumentam a probabilidade de adesão ao novo mercado. Então, ele está relacionando uma coisa com outra. Né? O que vocês vão encontrar aqui no resultado? Né? Como eu falei, estou em dúvida, vai lá no resultado, no método. Né? Vamos até ver aqui no método o que eles falam. Foi aplicado dados, né? Definição das variáveis, hipótese. Né? Então vejam aqui, o que é um resultado de uma tabela correlacional? Né? É isso aqui. Estão vendo a diferença dessa tabela para do artigo anterior? Por quê? Porque essa aqui vai mostrar que essa variável, né, tem um coeficiente de correlação, né, com outra variável que ele está explicando de tal. Né? Essa correlação é significante. Então, essa tabela aqui mostra e garante que essa é uma pesquisa correlacional, porque ele está correlacionando as variáveis. Tá? Vamos olhar aqui mais esse. E esse aqui é descritivo, correlacional ou experimental, pessoal?
Qual que é o delineamento dessa pesquisa, pessoal? Descritivo, correlacional ou experimental? O Khalil diz ali experimental, né? Por quê? Porque, como eu falei, é o mais fácil de acertar, né? Vocês vão ter pouca dificuldade, está escrito aqui, né? Então, sempre vai estar explícito, né? E essa aqui? Vou aproximar aqui um pouco o resumo. Essa é experimental também, né? Porque se vocês lerem aqui, ó, antigo impacto, tal, 5 critérios, modelo testado, dados colhidos em um experimento, tá? Então essa também é experimental. Então, como eu falei, em geral, pessoal, delineamento é o que os alunos têm mais erro na planilha, tá? Não porque é difícil de compreender, mas é porque falta prática mesmo, tá? Por quê? Porque vocês precisam começar a entender como encontrar essa informação dentro do artigo e entender esse macete, entender o que é quali, o que é quant, aí assim por diante. Mas experimento é sempre fácil, sempre vai estar dito ali, né? E vai estar entregue, tá? Vamos falar então de abordagem, né? Que eu acho que é um tema que as pessoas ouviram falar mais, né? Porque muita gente fala, principalmente dentro de universidade, qualitativo, quantitativo e assim por diante, né? Então a gente vai falar hoje aqui de abordagem. Abordagem, pessoal, é isso mesmo, né? Se relaciona a esses termos, o que é quali, o que é quant, né? E a primeira coisa que vocês precisam entender é que, lembrando, tanto delineamento quanto abordagem só vai se aplicar à pesquisa que é empírica, né? Ou seja, pesquisa que tem coleta e análise de dados, né? Se a pesquisa não tem coleta e análise de dados, ela não tem delineamento, ela não tem abordagem. Então, quando o dado é coletado, né, como que a gente vai identificar o que é a pesquisa quali e o que é a pesquisa quant? É o tipo de dado que é coletado. Tá? Então, primeiro, tem uma pesquisa empírica que coleta dados. Ok. Segunda pergunta para entender a abordagem. Que tipo de dados foi coletado? E a gente tem basicamente dois tipos, qualitativos e quantitativos, e aqui pode ter uma mistura. Você pode usar os dois dentro do mesmo estudo, tá? Sem nenhum prejuízo para o delineamento. Então, o que é dado qualitativo que vai tornar a pesquisa qualitativa, pessoal? São basicamente aqueles tipos de dado que são texto, imagem e som. Tá? Então, esse é um critério bem fácil de vocês entenderem. Por quê? Porque o que vai gerar, que tipo de coleta de análise de dados vai gerar texto, imagem e som? Entrevista, observação, análise documental, né? Então, é o que eu falei lá no slide passado. Se foi feita uma entrevista, a pesquisa é qualitativa. Por que ela é qualitativa? Porque foram coletados dados qualitativos de texto. Então, quando a pesquisa é empírica, para você entender a abordagem, você tem que entender o tipo de dado que foi coletado. Dados que são texto, imagem e som, né? Entrevista, que é, por exemplo, né, técnicas de entrevista, grupo focal, são dados qualitativos. Dados que são numéricos são dados quantitativos. Tá? Então, é bem simples. Quali, texto, imagem e som. Quant, números. Número de qualquer natureza. Tá? Desde números que são os números lá de rendimento de uma ação na bolsa, até números de um questionário com essa escala de concordância, que muitos de vocês já conhecem. Né? Você vai lá, lê o item, né? E aí se você marcar 0, você discorda, e marcar 10, você concorda. Aquilo ali também é um número. Tá? Então, pesquisas que usam questionário quantitativo, aplicam essas escalas, coletam números. Tá? E aí você pode ter pesquisas que misturam os dois. Coleta tanto em um primeiro momento, faz entrevista, né? Então coleta texto, e aí num segundo momento aplica um questionário quantitativo. Tá? Então é uma pesquisa quali-quant que a gente chama. Mas é bem simples. Tá?
Se a gente entende a abordagem como natureza dos dados, a coisa fica bem simples. Né? Por quê? Coletou dados, beleza, é texto, imagem e som, qualitativo. É número, quantitativo. E isso é bem fácil de vocês observarem no artigo. Tá? Vamos dar uma olhada aqui em 4 exemplos, né, de abordagem. Essa pesquisa aqui, pessoal, ela é qualitativa, trabalha com texto, imagem e som. Ela é quantitativa, trabalha com números. Ou ela é quali-quanti, trabalha com os dois? Não estou vendo o número nessa. Mas aqui é só o resumo, pessoal. É só o resumo. Ah, Não tá. vai aparecer tabela aqui. É porque eu achei que ia ter umas tabelas assim mesmo. No resumo, não. Tabela só vai aparecer lá no meio do artigo. Aqui, por No enquanto, é artigo só o mesmo, resumo. né? Só lá no corpo. O que vocês têm que ver aqui? O que o autor diz sobre a coleta de dados dele. É uma coleta qualitativa ou quantitativa ou mista? Basta vocês lerem. Está dizendo que é quantitativa e qualitativa, objetivando identificar a percepção. Exato. Então, está dito aqui, ó. A pesquisa tem caráter qualitativo e quantitativo. Tá? Então, aqui foi fácil, porque o autor já classificou. Ele já colocou, né? Então, ajudou. Então, como eu falei, às vezes o resumo é bem escrito e ele usa esses nomes para mostrar qual que é o método dele. Então, é como eu falo, é ler, é leitura dirigida. Tá? Então, achou, beleza, encontrou, passa para o próximo. E o que eu quero que vocês percebam também? A diversidade de informações que vocês têm em um artigo que vocês não têm em outro. Então, em um artigo o autor vai entregar a resposta, em outro artigo você vai ter que deduzir a resposta a partir do que ele diz. Isso vocês só vão ver na prática. Né? E esse aqui é um estudo qualitativo, quantitativo ou misto? Mista. Essa aqui ou a anterior? O André ali falou, né? Não, ele botou mista da anterior. Eu acho que esse daí é aquele das imagens, que é qualitativa, né? Uhum. Por que você acha que é qualitativo? Porque está falando das estratégias de apresentação do produto, preço, pessoal e tal. Tá. Em qual passagem Bem, mesmo? Onde que ele fala ali embaixo? aqui, ó, este, por sua vez, resulta... não, ó. Produto, A preço, configuração das apresentação, variáveis. pessoal, promoção e localização. Tá. É uma ótima dedução, tá? Mas eu não sei aqui se para seria... isso ele vai precisar de números e essas coisas. Mas eu acho que Exato, precisa, né? então. E precisa. Então, por isso que eu É. estou falando que vocês têm que ganhar mais experiência. Porque ele está falando aqui de uma técnica de análise de dados que usa números, pessoal. Entende? Por quê? Ele fala aqui, ó, por meio de uma análise de agrupamentos. Isso aqui é uma coisa que precisa conhecer. Não, vocês nem precisam conhecer isso na disciplina. Tá? O que vocês precisam saber é que isso aqui é um indicativo de uma pesquisa quant. Análise de agrupamentos. A verdade é que assim, o resumo como um todo ele é impreciso. Ele não fala para nós precisamente se ela é qual ou se ela é quant. Ele dá uma pequena pista aqui, só que só para quem entende. Né? Vocês deveriam, nesse caso aqui, fazer o quê? Estou na dúvida, vou lá no método. Então, a gente vai lá no método, né? Metodologia. E aqui ele diz, ó, essa pesquisa tem caráter quantitativo. Tá vendo?
Então, só para ilustrar, né, tanto o André quanto acho que quem está falando é o Calil, não, né? Quem que estava falando agora? Eu, a Nicole. Ah, Nicole, você está É o e-mail você da tá minha irmã. você tá com o Zoom da Nicole, né? É, Mas como que é seu nome? Gustavo. É o Gustavo, né? Então, tanto para ilustrar tanto o que o Gustavo quanto o que o André falaram, que assim, vocês vão encontrar resumos que vocês não vão conseguir concluir, pessoal. Entendeu? Então vai ter que ir lá no método mesmo. E aqui no método a resposta já está entregue. Então, repetindo, é só uma questão de costume, de pegar o costume de, não li o resumo, eu sei que esse resumo não me dá informação, vou lá no método. Tá? Porque você viu, uma primeira impressão é que ele é quali, mas na verdade ele é quantitativo. E esse aqui, pessoal, ele é qualitativo, quantitativo ou misto? Ó, vejam aqui, ó, eles fizeram análise documental, entrevistas e observação. Isso aqui gerou para eles texto, imagem ou som, ou gerou para eles número? Eu acho que é qualitativa, né? Pode desbaixar o Uber. Não. Esse negócio é ruim de analisar, viu, professor? Pode baixar o Não, mas agora você acertou. Acertei? Sim, porque assim, é o que eu estou chamando a atenção. O que que eles coletaram? Análise documental, entrevista semi-estruturada e observação. Isso aqui só pode gerar dados qualitativos. Eba. Entende? Então, é o que eu digo, é a prática. Entende? Por quê? Porque parece chato, porque é cheio de pegadinha do autor. Né? Mas uma vez que vocês têm o conceito correto na cabeça, fica muito fácil de achar. Por quê? Porque eu sei que agora, para abordagem, eu preciso olhar o método de coleta dele. Se ele fez um método de coleta que gera texto, imagem e som, é porque a pesquisa é quali. Então, eu já sei o que procurar no resumo. Né? Se vocês olharem no resumo anterior, ele não falava isso. Ele não falou ali as estratégias de coleta. Tá? Então, aqui, análise documental, entrevista e observação, que gera texto, imagem e som. Né? Portanto, qualitativo. Vamos olhar aqui o último. E esse aqui é quali, quant ou misto? É possível a gente concluir ou não está claro? Parece que é os dois. Parece que é os dois. Por que que por que que você pensa isso? Porque nenhum tem cadeia de valor e nenhum outro tem aqui. Que tem o negócio do estudo de casos. Tá. Ok, são bons indícios, mas assim, do ponto de vista da prática de vocês, é que esse resumo a gente não consegue concluir. Tá? A gente não consegue concluir. Seria muito arriscado vocês arriscarem uma resposta dessa na planilha. Porque ele dá alguns indícios, mas ainda assim isso não é suficiente, entendeu, Gustavo? Para a gente concluir. Então, o que a gente Entendi. faz? Lá no método. Vamos no método.
Descrição metodológica. Mercado, provedor, de acordo com a abordagem metodológica e indutiva, será realizada uma pesquisa exploratória, evidências empíricas e referencial de coleta de dados. Ok, né? Não conclui muito. Aqui, ó. Esse trabalho usa basicamente entrevista em profundidade, análise de dados secundários e de informações. Então, um trabalho que usa entrevistas em profundidade é um trabalho qualitativo ou quantitativo? Qualitativo, né? Exato. Entende? Então, por que que é certeza, pessoal? Porque você não vai conseguir gerar estatísticas correlacionais com entrevista pelo simples fato de que você só vai ter texto. Não tem como você tirar a média do texto. Entende? Então, por isso que o melhor modo de olhar para a abordagem é qual a coleta que foi feita. Se foi feita entrevista, só pode sair quali. Se foi aplicado um questionário com escala, aí é quanti, né? Se foram utilizados dados de rendimento da bolsa, aí é quanti. Mas entrevista, grupo focal, todas são técnicas qualitativas porque vão gerar texto, tá? Então esse é o macete, entendeu? Então perceberam? Acho que começa a ficar claro. Tem resumo que é melhor, que a gente consegue ter certeza ali, porque o autor vai lá e já fala. Tem resumo que não é bem escrito, a gente não consegue identificar, aí tem que ir lá para o método, entendeu? Esse é o processo bibliométrico, esse é o processo de pesquisa bibliográfica que vocês vão fazer, né? Como que vocês vão adquirir isso tudo que eu estou falando? Não tem jeito, pessoal, na aula eu não consigo fazer com que vocês compreendam tudo, é só praticando, tá? O que eu vou passar aqui, principalmente as aulas ficando gravadas, né, são os macetes, os slides que vocês podem pegar, as dicas e assim por diante, que vai ajudar e vai permitir vocês iniciarem o conhecimento. Mas a prática mesmo ela vai ser muito mais rica. Por quê? Porque há uma diversidade de escritas. Tem resumo bom, resumo ruim, tem um que o cara sabe o que é quali e quanti, ele já vai lá e coloca, tem outro que o cara não liga muito para isso, nem coloca, só que ele vai te falar uma outra informação que você pode deduzir. Entende? Então, é isso que eu quero que vocês percebam cada vez mais para além do conteúdo, porque fazendo essa prática, o restante vai vir como consequência para vocês. Então, resumindo, né, as dicas. Olhando para a coleta de dados, né? Então, você viu lá no resumo que os dados foram coletados tal, ou no método, como que os dados foram coletados. O cara falou, foi feita uma entrevista, foi feita uma pesquisa documental, foi feito um questionário com questões abertas, né? Esse questionário aí de... questionário com questões discursivas, né? Grupo focal. Geralmente, são técnicas que já vão permitir você afirmar que aquele estudo é qualitativo, porque são todas técnicas que geram dados quali. Se você foi lá ler o resumo, ler o método, encontrou um lugar que foi feito questionário com questões fechadas, escalas, essas escalas de percepção, né? Testes, dados secundários de bolsa, de inflação, geralmente são dados de estudos quantitativos. Por quê? Porque são numéricos, né? Se você vê lá, isso técnicas de coleta, tá? Como os dados foram coletados. Se vocês verem técnicas de análise de dados, porque isso é outra coisa que o autor informa, ele fala como foi coletado e como foi analisado. Se você não encontrou o que é coletado, só que ele falou o que é analisado, a partir da análise você também pode deduzir. Por quê? Porque se você viu lá que foi usada análise de conteúdo, análise de discurso, análise de narrativa, são análises de dados qualitativos. Você não consegue fazer análise de conteúdo de número. Entende? Então, a técnica de análise, junto com a de coleta, também vai te dizer que tipo de dado foi usado. Se você tem lá outras análises, né? Olha lá nas tabelas, vê média, desvio padrão, regressão, correlação, equação estrutural, análise fatorial, são todas técnicas de análise de dados quantitativos. Você não consegue fazer uma equação estrutural ou tirar uma média de um texto, entendeu? Então, esses são os grandes macetes para vocês entenderem a abordagem, né? Olhar a técnica de coleta e a técnica de análise de dados, entendeu?
E não necessariamente ficar esperando que o autor vai escrever lá para você. Ah, esse artigo aqui é qualitativo. Raramente ele vai escrever isso. A grande maioria das vezes ele vai falar, eu coletei meus dados assim e eu analisei assado. Isso que vai te falar se é quali ou quant. Tá? Pessoal, e é isso, né? Por hoje, então, a gente termina a questão de delineamento e abordagem, né? Então, a gente deu conta de mais 2 colunas da planilha, avançamos bem, tá? E aí faltam agora só mais 6 colunas, 6 variáveis para a gente conseguir terminar a planilha e ir para análise, né, para bibliometria propriamente dita, tá bom? Alguma dúvida sobre hoje, pessoal? O que foi dito, dúvidas sobre o grupo, lembrando, né, que o Calil ficou aí com a questão do grupo para poder encaminhar e eu mandar os artigos para vocês, tá? Mas alguma questão sobre o que a gente falou hoje, pessoal? Professor, eu já tinha visto um método de análise que eu acho que transformava dado qualitativo em quantitativo. Eu queria saber se isso existe mesmo. Perfeito, essa é uma Eu exceção, tá, esqueci o André? nome A dele, regra. mas eu tinha um nome No específico para ele. software, Eu não sei se era um software ou era o nome dele mesmo, mas eu tem sei vários. que tinha um Eu, nome. por exemplo, uso muito o Iramutec, tem o Alcest, né? Tem o NVivo, né? Só que o que acontece, André? Eles são, sim, por isso que eles se configuram numa exceção, porque eles são softwares de análise de texto, só que mesmo essa análise, qual que é a análise de texto que ele faz? Ele quantifica as palavras, entendeu? Então você vai pegar ali um discurso, vamos dizer assim, que é os estudos famosos na área de análise de dados qualitativos, né? Então, o estudo lá sobre todos os discursos do Martin Luther King, né? Então, vamos dizer que todos os discursos que ele fez até hoje dá 50 páginas. O que esse software faz? Você coloca todo esse conteúdo dentro do software, tá? Digitaliza, põe no Word e tal, importa esse arquivo para dentro do software e ele vai fazer a análise desse texto contando as palavras. Por que contando as palavras? Porque ele vai resumir a ideia, nesse caso aqui do exemplo do discurso do Martin Luther King, com base nas palavras que foram mais citadas por ele, entendeu? Então, o que ele vai falar? Depois de analisar todo esse discurso, né, a análise vai falar assim, olha, os discursos do Martin Luther King giravam em torno da ideia de raça, né? Por que raça? Porque lá no texto a palavra raça apareceu 500 vezes, né? Igualdade, porque a palavra igualdade apareceu 350 vezes. Então, mesmo que sim, a gente tenha softwares que transformam, né, que fazem essa análise de texto, de conteúdo, eles fazem essa análise quantificando, entendeu? Então, é uma exceção à regra, tá? É uma exceção à regra, mas, de fato, eles primeiro quantificam as palavras, eles não tiram a média do texto em si, por exemplo, ou algo do tipo. Entendi, mas a gente não vai estudar nenhum caso assim, então, eu acho. Não, e isso... Não, vocês podem encontrar, mas Mas aí a gente nesse conta caso... como quantitativo. Não, nesse caso, é assim, a dica que eu dou para vocês é a seguinte, vocês sempre vão classificar conforme o artigo disser. Tá? Então, por exemplo, se o cara foi lá e classificou o artigo como quantitativo, você vai lá e marca quantitativo, tá? Mesmo que seja quali. Por quê? Porque eu preciso ter um parâmetro para corrigir todos os trabalhos, entendeu? Então, eu sempre oriento os alunos a colocarem o que está no artigo, tá? Nesse caso aí, eu sei que não é o que você perguntou, mas anteriormente, mas nesse caso, se você achar algum artigo que faça esse tipo de análise, né, eu considero as 2 respostas corretas, André. Tá? Eu não consigo considerar que um artigo que faz esse uso é só quantitativo, assim como eu não consigo considerar que ele é só qualitativo, tá? Ambas as respostas estão pelo menos parcialmente corretas. Então, nesse caso, você pode optar por uma ou por outra. Entendi, obrigado. Tudo bem, então, pessoal? Acho que é isso por hoje. Então, a gente fica aí aguardando a resposta sobre o grupo, tá? Para eu mandar os artigos para vocês, tá bom? Até a próxima quarta, pessoal. Tudo de bom. Boa semana. Tchau, tchau. Valeu, professor. Tchau.